Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A notícia chegou como uma bomba, sacudindo os pilares de Laranjeiras. Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, deixou claro seu veneno ao declarar que o Fluminense só joga bem em final no Brasileirão. É uma M3 rara. Palavras que ecoam, que cortam como facas, que instigam. Não há como ficar indiferente quando o adversário dispara contra a alma do clube, questiona sua essência, seu DNA. E quando isso acontece no momento em que o Flu vive uma fase de expectativa, de busca por identidade, o calor sobe, o ânimo se altera, os rivais sorriem, e a torcida reage. Porque antes de analisar a provocação, precisamos lembrar como está o Fluminense em 2025, não para justificar ou rebater, mas para entender o palco onde Chagas pisou. O time comanda Renato Gaúcho desde 3 de abril, após saída de Mano Menezes. O clube disputa várias frentes: o Campeonato Brasileiro Série A, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, e esteve no novo Mundial de Clubes. No Brasileirão, Fluminense ocupa agora uma posição intermediária, distante, por hora, da briga pelo topo, mas também não correndo risco de queda, posição de meio de tabela, ainda com muito que provar. Em outras competições, já mostrou lampejos, avanços em mata-matas, garra, mas também falhas. Está claro que o elenco é forte, com peças de peso, veteranos experientes e jovens promessas, mas ainda não cristalizou uma sequência que o deixe seguro, que o coloque como favorito absoluto. É nesse cenário que Chagas lançou seu ataque. Não é apenas uma crítica técnica, é uma asserção sobre caráter esportivo, sobre crença, sobre mentalidade. Só joga bem em final implica que o Fluminense teria preguiça do cotidiano, medo do confronto que não esteja sob holofotes extremos, sob pressão máxima esperada pelas finais. Implica que o clube falhe em decisões regulares, em jogos que definem turno, temporada, pontos de chave, que seriam menos glamourosos, mas essenciais. Essa acusação respira provocação, escâncara rivalidade, exige resposta. A torcida quer ver reação. O time, coerência. O técnico, Renato Gaúcho, um nome com história, com bagagem, com conquistas, está no centro da Storm. Ele assume responsabilidades, pressiona jogadores, cobra intensidade, padrões. Se existe dedo apontado, sabe-se que começa com ele. E a provocação de Chagas bate forte porque toca em ferida aberta. O Fluminense tem fama de clube que rende milagres em finais, ou momentos decisivos, mas que às vezes tropeça no meio do caminho, especialmente em brasileiros longos, torneios de pontos corridos. Quem acompanha sabe, faltam constância, regularidade, dominância em vários jogos decisivos, e há partidas em que o time dá mostras de fragilidade moral, tática, física. Lançar esse tipo de frase é tentar desestabilizar, colocar dúvida na autoconfiança dos jogadores, minar a crença da torcida. Mas também é chamar para o confronto. Se alguém diz que o Flu só acerta quando tudo está em jogo, a resposta pode vir nos treinos, nas partidas, na disciplina, no futebol de 90 minutos que precisa ser forte independentemente da circunstância. A tensão já estourou, torcedores vão cobrar nas arquibancadas, nas redes, esperando liderança. Renato Gaúcho precisa mostrar pulso, enfeitar o time com coragem, com ousadia. O relógio não perdoa. Cada rodada que passa num brasileiro longo diminui a margem de erro, expõe quem não é confiável jornada a jornada. E quando se aproxima de fases finais ou mata-matas, o calendário se enrijece, as decisões se apertam. Imagine o confronto direto com equipes que disputam o G6 ou o G4, essas partidas serão o termômetro. Chagas falou, só joga bem em final. Fluminense agora terá de provar que joga bem em qualquer tipo de jogo, fora de casa duro, clássico pegado, rodada intermediária com pouco descanso, pressão da imprensa, torcida adversária, gramado pesado. Dentro do elenco, haverá quem se sinta atingido ou provocado. Haverá quem queira responder com um gol, assistência, marcação firme, vencendo no detalhe, por bola parada, por transição, por cobertura defensiva. E é aí que aparece a diferença entre time de habituação à pressão versus time que vive de momentos altos isolados.
O Fluminense em 2025 já mostrou que pode, bateu adversários fortes, avançou em Copas, mostrou futebol ofensivo, charme técnico, versatilidade. Mas também vacilou onde a exigência era manter a intensidade, segurar resultado, administrar vantagem. Flertou com estabilidade, mas ainda não ergueu uma sequência de vitórias convincente no Brasileiro nesse estilo que outrora lhe era natural. Quando Chagas faz sua declaração escandalosa, ele tenta criar narrativa, colocar o Flu como dependente de momento extremo, como o clube que precisa do título ou da final para se acender, mas que no cotidiano não acende sozinho. Esse tipo de narrativa pode se tornar verdade se não for combatido, se a ética de jogo, a união do plantel, a crença do treinador não forem colocadas à prova. E prova será exigida nos próximos duelos, cada ponto perdido vai pesar. Cada vacilo será explorado pelos críticos. E o Fluminense, sabendo que terminou até agora em 9º lugar no Brasileiro, 2025, sim, competindo em várias frentes, mas longe de líder, não pode vacilar. A semifinal do Mundial de Clubes, o quartas da Sul-Americana, algo já conquistado, sim, mas não basta. A regularidade em pontos corridos é o que define grandes camisas longo prazo. Portanto, esse ataque de Rodrigo Chagas funciona como alfinete, doa, incomoda, mas pode servir como combustível. O Fluminense saberá usar essa faísca para acender fogo, resgatar autoridade, impor respeito. Ou ficará apenas na indignação, na réplica vazia, no discurso inflamado. O contraste que importa será dentro de campo. A torcida espera que o Fluminense jogue bem em cada rodada, não só nas finais. Que mostre que o camisa tricolor pesa em todos os jogos, que lute, que ataque, que defenda com convicção. Que a camisa pese, que o Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro sofram quando cruzarem com esse time. Que o mando de campo se torne vantagem, que o visitante sinta receio. Que se jogue com alma. Porque clube grande não vive só de glórias decisivas, vive de suor em rodada comum, de 3 pontos coletados num jogo de meio de semana, de recuperação depois do tropeço, de solidez tática, de coração coletivo. É isso que separa quem fala de quem faz. E é aí que Renato Gaúcho está sob escrutínio, líder de grupo, construtor de mentalidade, ele será cobrado pelos resultados, pelo padrão de jogo, pela postura mental. Chagas pode ter pensado que estava provocando apenas para aparecer, pode ter sido até desrespeito. Mas uma declaração assim entra para a história dos confrontos verbais, para a narrativa do campeonato. Fluminense agora tem a palavra. O adversário já falou. A torcida está pronta para responder. O campo vai mostrar quem tem razão. Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Se há algo que a história do Fluminense ensina é que a camisa tricolor nunca se apequena diante de provocações. Rodrigo Chagas cutucou onde dói, mas também onde motiva. Jogadores como Germán Cano, João Ares e André carregam a responsabilidade de transformar a fúria em combustível. A torcida não perdoaria a apatia após um ataque tão direto. O próximo duelo, seja contra quem for, passa a ter sabor de revanche simbólica. Cada passe certo, cada dividida ganha, cada gol será visto como uma resposta às palavras que ecoaram de Salvador. Não é a primeira vez que o Fluminense enfrenta esse tipo de desafio. O clube sempre foi subestimado por rivais que preferem falar em vez de jogar. A lembrança do título da Libertadores de 2023, do vice no Mundial de Clubes de 2023 e da luta incessante em todas as frentes serve como escudo. Não há como apagar conquistas recentes. O Flu é gigante no cenário nacional e internacional, e precisa se impor também nos pontos corridos, onde os críticos insistem em buscar fraquezas. Rodrigo Chagas talvez não tenha dimensionado o tamanho da polêmica que criou. Ao dizer que o Fluminense só joga bem em finais, ele desconsidera a força de um elenco que, mesmo com altos e baixos, já mostrou qualidade superior à de muitos rivais. Ignora a tradição, o peso da camisa, a pressão de milhões de torcedores que vivem o clube intensamente. Essa desconsideração é vista, no Rio de Janeiro, como uma ofensa coletiva, e não apenas como uma opinião pessoal.
Renato Gaúcho, com seu estilo direto e provocador, não costuma deixar ataques sem resposta. Dentro do vestiário, as falas de Chagas já foram debatidas. Há quem veja nisso uma oportunidade de unir o grupo, de transformar as críticas externas em motivo para provar que o Fluminense é competitivo em qualquer cenário. Renato conhece bem esse jogo psicológico e sabe como canalizar as provocações em favor do próprio elenco. O Fluminense tem agora a chance de mostrar personalidade em campo. No Brasileirão, onde o clube ocupa a posição intermediária em 2025, a regularidade é questão de honra. A cada rodada, a imprensa cobra postura. A torcida exige entrega. O discurso de Rodrigo Chagas apenas intensifica essa vigilância. Para muitos jogadores, a fala pode servir como divisor de águas, ou o time assume de vez a busca por constância ou deixa que as palavras do rival se transformem em verdade incômoda. O momento é crucial. Dentro do elenco, veteranos como Felipe Melo e Marcelo carregam a responsabilidade de manter o grupo unido. São vozes experientes que entendem o peso das palavras e sabem que o melhor antídoto é a vitória. Jovens como John Kennedy e Cauã Elias também sentem a provocação como desafio pessoal, provar que a nova geração pode sustentar o clube em alto nível, não apenas em jogos decisivos, mas em todo o percurso de um campeonato longo. Enquanto isso, a torcida tricolor prepara sua resposta. Nos estádios, cânticos e bandeiras já trazem o tom de resistência. A pressão popular é combustível. Quando um adversário ousa desmerecer a regularidade do Fluminense, os tricolores transformam arquibancadas em muralhas. A expectativa é que os próximos jogos tenham clima de decisão justamente para contradizer a fala de Chagas. É a ironia do futebol: quando tentam diminuir o Flu, acabam o fortalecendo. O Vitória, clube comandado por Rodrigo Chagas, também não vive situação confortável no Brasileirão de 2025. Ao mirar no Fluminense, o treinador acaba desviando atenções da própria equipe. Para analistas, o discurso pode ter sido estratégico, mas também arriscado. Ao provocar um gigante, ele coloca o próprio Vitória em rota de colisão com uma torcida numerosa e com um elenco que, mesmo em reconstrução, é tecnicamente superior. O efeito pode ser um tiro no pé. O ambiente do futebol brasileiro é fértil para esse tipo de polêmica. Declarações fortes ganham repercussão imediata e aumentam a tensão entre clubes. Porém, o que realmente define histórias são os resultados em campo. O Fluminense sabe disso e, mais do que nunca, precisa provar com bola no pé. O desafio é mostrar que não é apenas um time de finais, mas sim uma equipe capaz de sustentar competitividade em todas as fases de um campeonato. Os próximos jogos do Fluminense no Brasileirão e na Sul-Americana serão vitrine perfeita para a resposta. Uma sequência de vitórias, especialmente contra rivais diretos, desmontaria a tese de Rodrigo Chagas. Cada atuação sólida reforçaria a imagem de um time que não depende de finais para brilhar. É nesse ponto que a provocação pode virar oportunidade, transformar dúvida em confiança, ataque em motivação, crítica em combustível para conquistas. A comissão técnica trabalha para corrigir falhas que têm custado pontos. A defesa precisa de mais solidez, o meio-campo de consistência e o ataque de eficiência constante. São ajustes que já estavam na pauta, mas que agora ganharam caráter de urgência. O discurso inflamado de Chagas pressiona o Fluminense a mostrar evolução imediata, a não deixar margem para que as palavras de fora ecoem como verdades dentro do vestiário. A rivalidade que nasce de declarações assim ultrapassa o momento. Fica marcada na memória da torcida e se torna combustível para futuros encontros. O Fluminense não esquecerá tão cedo a frase de Chagas, e cada jogo contra o Vitória terá peso extra. É o tipo de cicatriz que o futebol brasileiro adora carregar, provocações que inflamam confrontos e transformam simples partidas em batalhas cheias de contexto. O torcedor, acima de tudo, quer resposta dentro de campo. A vitória é o argumento mais forte. O gol é a réplica perfeita. O gesto de raça, de dedicação, de superação é o que cala críticas. Se o Fluminense conseguir engatar uma sequência positiva, Chagas será lembrado como alguém que, sem querer, ajudou a acender o espírito do elenco tricolor. Caso contrário, suas palavras seguirão como fantasma a assombrar cada tropeço. No fim das contas, o episódio expõe uma verdade incômoda: o Fluminense precisa de constância.
A camisa é pesada, a história é gigante, os títulos comprovam grandeza, mas o presente exige regularidade. O Brasileirão não se vence apenas em finais, é conquistado em longas jornadas, em noites frias, em jogos menos glamourosos. O Fluminense sabe disso e tem pela frente a missão de mostrar que pode transformar a provocação em aprendizado. O futebol é feito de narrativas, e Rodrigo Chagas acabou de entregar ao Fluminense uma narrativa de desafio. Cabe agora ao clube reescrever a história, dentro das 4 linhas, com suor e gols. O que parecia uma ofensa pode se tornar combustível para uma virada de postura. Porque, se existe algo que o Fluminense sempre mostrou em sua trajetória, é que a glória não se constrói apenas no discurso dos rivais, mas principalmente na força da sua camisa em campo. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.